Atos 26, eu vou ler do verso 24 ao verso de número 32. Diz assim: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras o fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns aos outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado a César. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos mais uma vez agradecer o privilégio de estarmos juntos em tua presença, a fim de exaltar, ó Deus, o teu glorioso nome. E sobretudo queremos agradecer a tua palavra viva e eficaz, que foi lida e que nesse momento será pregada. Que o Senhor abençoe, para que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, colocar em nós cada vez mais temor do Senhor, edificando-nos a fim de sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, em nome de quem oramos. Amém. Meus irmãos, no capítulo 26 aqui de Atos, Paulo teve a oportunidade de testemunhar diante do rei Agripa e de relatar a Agripa como foi a sua vida desde a sua mocidade, desde quando Paulo ainda estudava aos pés de Gamaliel até a sua conversão. E ele teve a oportunidade de dizer diante do rei que ele era bastante sincero na sua fé, enquanto ele era fariseu, inclusive quando perseguia Cristo, inclusive quando mandava prender os membros da igreja. Paulo entendia que com tudo isso ele estava adorando a Deus. Na sua cabeça ele agradava a Deus, combatendo a falsa religião que se levantava então contra o judaísmo. Paulo disse que por conta disso, da sua própria experiência, ele entendia a situação dos judeus, daqueles que os perseguiam, afirmando que a sua cabeça só mudou no dia em que ele foi encontrado por Jesus Cristo no caminho de Damasco. Foi a partir do momento que ele se encontra com Cristo que as coisas começam a fazer mais sentido na cabeça de Paulo, pois agora ele entende que tudo aquilo que ele cria do Antigo Testamento se cumpria de forma cabal no Senhor Jesus Cristo. E é por isso então que ele vai dizer diante do rei que ele crê em tudo que esteja de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. É por isso que ele crê na ressurreição de Jesus Cristo. Os profetas falavam a respeito disso, mas foi somente depois desse encontro que Paulo teve essa mente mudada. E o próprio testemunho de Paulo perante Agripa é uma prova de que Deus estava cumprindo na vida do apóstolo todos os seus planos, pois quando Paulo, lá no caminho de Damasco, foi lançado por terra, ele logo depois recebeu a visita de Ananias, que disse a ele, da parte de Deus, de que ele seria então uma testemunha, e de que ele aprenderia o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus Cristo, sendo levado até diante de reis e de autoridades. Então está Paulo diante de uma autoridade, diante do rei Agripa.
E depois então que Paulo fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, dizendo que tudo isso estava profetizado por Moisés, Paulo então vem discorrendo, ele é interrompido. Festo o interrompe. Esse foi o texto que nós lemos nessa noite. Veja como diz o verso 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Paulo então é interrompido. E há aqui duas falas no texto. A fala de Festo, que interrompe a Paulo. A fala de Agripa em resposta ao que Paulo vai lhe questionar. E a partir então dessas duas falas, você tem as respostas que Paulo dá, tanto a Festo quanto a Agripa. E isso demonstra duas verdades a respeito do Evangelho. Quais são essas verdades que o texto nos mostra e que nós podemos perceber? Primeiro, você percebe que o Evangelho é plausível. Veja os versículos 24 a 26. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Festo está fazendo primeiramente duas afirmações. Paulo, você é louco. Essa é a primeira afirmação. A segunda: Paulo, você estudou tanto que você está delirando. As muitas letras, a sua erudição te faz delirar. E você percebe que Festo está falando isso de forma bastante empolgada, bastante enfática. Festo está em alta voz se dirigindo a Paulo, dizendo: que loucura é essa? O que é isso que você tem falado? O seu estudo tem feito com que você delire. Festo está considerando então que Paulo está tão eufórico na defesa do Evangelho que chega a estar fora de si, que chega a estar falando coisas que não têm muito sentido. E a resposta de Paulo demonstra que o Evangelho é plausível e é coerente. Como é que você percebe isso aqui no texto? Primeira coisa que Paulo faz é negar a sua insanidade. Veja o verso 25. Paulo respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Repare as palavras agora. Paulo escolhe bem as palavras com as quais ele vai se dirigir ao governador. O governador o havia interrompido, dizendo: você está louco, você está delirando. E para demonstrar que ele não estava nem louco e nem delirando, ele usa então um título para se dirigir àquele homem, e se dirige de forma bastante respeitosa: eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Mais ainda, além de não estar louco, Paulo diz: eu estou falando palavras de verdade e de bom senso. A ideia aqui de bom senso é aquele que tem uma mente estável, aquele que é sóbrio no seu falar. Paulo está dizendo: não estou louco. Na verdade, eu estou falando verdades e estou falando palavras de bom senso. A ideia é que qualquer um que tenha a mente no lugar consegue perceber que o que Paulo fala tem lógica, que o que Paulo fala é plausível. Não são palavras lançadas ao ar, não é uma fé que está sendo defendida de qualquer forma, mas Paulo é bastante coerente na sua defesa, e ele vai dizer: não, Festo, ou excelentíssimo Festo, eu falo palavras de bom senso. Alguém com a mente sóbria fala de forma plausível e verdadeira. Festo não conhece os costumes dos judeus. Festo não tem ideia sobre o que Paulo está falando. Talvez você possa comparar aqui
você tem a sua área de atuação, de trabalho, e você conversa muito bem a respeito disso. E de repente chega alguém e começa a conversar com o seu interlocutor sobre uma coisa que você não tem a mínima ideia, sei lá, física quântica, ou algumas questões de informática que parecem fazer muito sentido para nós, e você começa a ver as duas pessoas conversando, eu não estou entendendo nada disso. Você não tem conhecimento, você não tem condições nem de acompanhar a conversa direito, porque aquilo que se está falando ali não faz sentido na sua cabeça. Para Festo, que não tinha ideia de como era a religião dos judeus, de como funcionava a religião dos judeus, tudo aquilo que Paulo fala não tem nenhum sentido. E é por isso que Paulo, depois de responder a Festo dizendo: olha, eu não estou sendo louco, eu estou falando palavras de bom senso, ele agora se dirige a Agripa de novo, porque Agripa é versado nos costumes dos judeus. Então veja o que Paulo faz. Ele diz assim, verso de número 26: porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Paulo está dizendo para Festo: ô Festo, o rei que está me ouvindo está me entendendo. Para o rei o que eu estou falando faz sentido, é plausível, é de bom senso. Eu me dirijo ao rei com franqueza. E ele diz: pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Paulo então está dizendo: o rei está acompanhando meu raciocínio. Eu estou persuadido, diz Paulo, de que nada disso, do que eu estou falando aqui, deixou de ser observado pelo rei, por Agripa. Então veja que em toda a sua fala, Paulo está contrapondo a palavra de Festo, de que ele é um louco e de que ele fala coisas sem sentido, porque Agripa, conhecendo os costumes do Antigo Testamento, poderia verificar na fala de Paulo, naquilo que ele disse, que o cristianismo de fato não se opunha à religião dos judeus, de que tudo aquilo que Paulo cria estava nas Escrituras. As Escrituras faziam menção da ressurreição de Cristo. As Escrituras faziam menção de que todas as coisas se cumpriam no Messias Jesus Cristo, tanto o templo quanto a lei, tudo isso apontava para o Messias, para o Salvador. E então ele está dizendo: o rei consegue acompanhar isso, porque se ele conhece a literatura do Antigo Testamento, ele percebe que o que eu estou falando tem sentido. E Paulo vai dizer: nada disso se passou em lugar oculto. E há duas questões aqui. Primeiro, é que o império já estava tomado de influência cristã. A igreja estava se espalhando. Por todo lado se ouvia falar da doutrina de Jesus Cristo, da pregação a respeito do Messias. E Paulo, demonstrando mais uma vez que não é um louco e de que sabe muito bem o que está falando, ele cita um adágio, um ditado usado por filósofos para se referir a mestres incultos. Quando aparecia algum mestre inculto, os filósofos, mestres tentando ganhar adeptos entre pessoas de classes mais baixas, os filósofos diziam o seguinte: nada fora feito em segredo em algum canto. A ideia é de que esses mestres fracos na sua doutrina faziam as coisas escondidas em algum canto. Então, quando os filósofos queriam desdenhar deles, diziam isso: nada foi feito em segredo em algum canto, porque esses falsos mestres iam nessas classes mais baixas, mais incultas, mas eles não tinham condição de provar os seus argumentos diante de pessoas mais cultas. É por isso que eles faziam tudo escondido. Paulo está dizendo: nada do que eu estou fazendo está oculto. Eu consigo provar o que eu estou dizendo. Eu tenho como declarar a minha doutrina, proclamar de forma coerente a minha doutrina. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é plausível, é coerente.
Mas apesar disso, Festo tem a reação de todo homem natural. A gente já viu isso na própria vida de Festo. Ele teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, a exposição do Evangelho, de ser confrontado, e ele rejeita isso. Porque por mais coerente que seja o Evangelho, não se crê pela razão humana. Não se chega ao entendimento de quem é Jesus Cristo simplesmente usando as nossas faculdades mentais, apesar de elas estarem incluídas na fé. Mas não é só isso. Festo então se mantém alheio ao Evangelho. E por que você precisa entender que o Evangelho é plausível e que o Evangelho é razoável? Porque nós vivemos um tempo onde você tem polarizações, você tem tanto pessoas que não dão nenhuma importância à questão da razão, quanto pessoas que acham que tudo é racional e muito racional. E os crentes estão aí perdidos nesse meio, muitas vezes, tentando levar outras pessoas à fé, utilizando-se da razão. Hoje mesmo eu estava vendo alguns debates à tarde de alguns filósofos aí, e eu fui levado a isso por uma discussão de alguns rapazes sobre determinados filósofos, quem é melhor, quem é pior, qual tipo de abordagem é melhor, qual tipo é pior. E aí você vai para as abordagens e para os debates, eles ficam no campo de fato da racionalidade, e de um tentando provar que aquilo que se crê é racional, e nós somos chamados para isso. Nós somos chamados a dar razão da esperança que é em nós. O problema é quando não se chega em Jesus Cristo. É quando se para na razão. É quando se acha que para ser crente basta você saber ler. Basta você conhecer, no nosso caso, a língua portuguesa, as regras de interpretação, e você vai conseguir entender bem a fé cristã. Eu me lembro que uma vez, aqui na igreja, nós tivemos a oportunidade de receber uma turma que estava se formando, acho que da UFES, da Faculdade de Letras. E naquela ocasião, o sermão que eu escolhi para pregar foi o sermão de Filipe e do eunuco. Filipe se aproxima do eunuco e faz uma pergunta direta para ele: entendes o que lês? Ele está perguntando a respeito de, olha, eu preciso compreender isso, e isso é importante. E é por isso que Filipe se levanta para explicar. E o meu questionamento para aqueles alunos, todos eles formando ali na língua portuguesa, depois de dizer que o nosso país foi muito mal classificado em uma das provas que falava a respeito de interpretação de texto, a minha pergunta é: será que o problema do eunuco era simplesmente um problema de não saber a gramática grega, no caso? Será que ele não sabia ler direito? Não. O texto diz que ele vinha lendo o profeta e que ele era um alto oficial. Parece alguém de fato estudado. Mas ele não compreendia. Ele lia o texto e ele teve que perguntar para Filipe de quem ele está falando. Ele está falando dele mesmo ou ele está falando de outro que haveria de vir? E Filipe explica o texto, mas ele não para simplesmente para dizer: olha, o texto é lógico. Pela lógica do texto você vê que se está falando a respeito de Jesus Cristo. É lógico que Filipe chega nisso e chega em Jesus Cristo. Mas começando por aquele texto, ele expõe o que em toda a Escritura falava a respeito de Jesus Cristo. A fé vem se o Espírito quiser. Porque por melhores que pudessem ser as explicações de Filipe, por melhor que sejam as explicações de Paulo, que aqui está, um grande mestre, possivelmente o maior mestre da igreja, você tem um homem diante dele, ouvindo tudo, e no final dizendo: você está louco, isso é um delírio, não faz sentido o que você está dizendo. É por isso que nós não podemos simplesmente nos satisfazer em provar para as pessoas que Deus existe. Eu já disse isso aqui algumas vezes.
Quando você se ocupa em pegar um ateu para tentar provar que Deus existe, sem chegar em Jesus Cristo, no máximo, o que talvez você consiga é transformar alguém que é ateu em um teísta. Antes ele não cria em Deus, mas agora ele crê em Deus. Qual Deus? O Deus da Bíblia? Porque esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que se revela por meio de Jesus Cristo. Se a pessoa não se rende aos pés de Jesus Cristo arrependida, ela pode crer em qualquer Deus que ela quiser, até mesmo chamar de Yahvé ou Jeová, o Deus do Antigo Testamento, que ainda assim ela não terá compreendido a fé, por mais plausível que seja o Evangelho, e ele é. E aqui então nós precisamos entender duas coisas. Nós precisamos estar bem preparados para apresentar razões, para falar a respeito da nossa fé de forma articulada, mas reconhecer que isso não é suficiente, porque pessoas podem chegar à conclusão de que a fé cristã faz sentido e mesmo assim manter-se longe dela, manter-se afastado da fé. Tem um ateu famoso, o pessoal fala que ele converteu, depois o pessoal fala que ele não converteu, que é o Pondé, e vez por outra ele faz algumas declarações a respeito da Bíblia, que são bastante interessantes. Ele chega a dizer que pessoas que dizem que a Bíblia tem contradições não entenderam nada e não leram a Bíblia. Então ele diz que a Bíblia não tem contradição e ao mesmo tempo ele não crê na Bíblia. É possível isso? É lógico que é possível. Nós temos muitas pessoas assim, inclusive dentro das igrejas, pessoas que entendem que há lógica, que há coerência, mas simplesmente não creem naquilo. E para um exemplo bem limitado a respeito disso, porque nada se compara ao Evangelho glorioso de Jesus Cristo e a história perfeita revelada por Deus na Escritura, mas só para a gente entender. Você pode assistir alguma obra de ficção, algum livro, ou ler algum livro de ficção, olhar para a história, dizer, essa história tem sentido, essa história tem coerência, ela tem certa lógica, mas é ficção. Eu não acredito nisso, mas tem lógica. O fato de você reconhecer que tem sentido, que tem lógica, que tem coerência, não leva você a crer em alguma coisa. É por isso que muitas pessoas podem até olhar para a doutrina cristã, ver nela beleza, ensinamentos sábios, e ainda assim não se render aos pés de Jesus Cristo. E o homem natural vai reagir sempre assim. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então tenha cuidado para, na ânsia de não parecer bitolado, apresentar a sua fé simplesmente em termos lógicos, porque tem muito cristão que está tentando simplesmente mostrar e provar que não é um tapado por ser crente, e você não precisa provar isso para ninguém. Você não é chamado para provar que você não é alguém obtuso. Você é chamado para ser uma testemunha de Jesus Cristo. Isso você é. Lembre então que na apresentação de toda a mensagem, o âmago é Jesus Cristo. É isso que Paulo está fazendo aqui. Foi nisso que Paulo chegou quando Festo o interrompeu. Jesus ressuscitou, morreu e Jesus ressuscitou. Tudo isso é coerente com o Antigo Testamento. Tudo isso está dentro do que eu estou chamando de palavras de bom senso. Mas apesar de plausível, ele não é crido, naturalmente ninguém crerá. A segunda verdade que você tem então a respeito do Evangelho é que o Evangelho só é crido com a ação de Deus. A partir do verso 27, você tem assim: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu,
ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Veja que interessante, Paulo já rebateu Festo. Paulo, você é louco, você está delirando. Não, eu estou falando a verdade, eu estou falando palavras de bom senso. Paulo está bem convicto a respeito das suas palavras, elas têm sentido, elas têm nexo, elas são plausíveis. E alguém como Festo, conhecedor dos costumes e da história dos judeus, poderia constatar isso. Bastava olhar o que ele conhecia da literatura para o que ele estava falando agora, que ele iria ver que não há incoerência entre o que Paulo falava e aquilo que os judeus tanto ansiavam no Antigo Testamento. Porque lembre, é essa acusação contra Paulo. Paulo fala contra o templo, Paulo fala contra a lei, Paulo fala contra os costumes dos judeus. Paulo então está provando que nada do que ele fala depõe contra a fé dos judeus. E aí então, sabendo que Agripa conhecia os costumes, ele faz uma pergunta bem direta para o rei. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? E ele não dá oportunidade de Agripa responder, ele diz, bem sei que acreditas. Ou em outras palavras, Paulo está dizendo, eu sei que você conhece o que os profetas disseram. Eu sei que você sabe o que está escrito lá nos profetas. Eu sei que se você parar um pouquinho para pensar, você vai chegar à conclusão de que não há acusação que se mantenha de pé contra mim, porque eu não tenho falado contra a lei dos judeus, porque eu não tenho falado contra o templo, porque eu não tenho falado contra os costumes dos meus irmãos. E então Paulo coloca Agripa aqui numa situação bastante embaraçosa, porque se Agripa concordar com Paulo, ele fica mal diante dos judeus. Lembra que ele é o rei, ele precisa que os seus súditos estejam bem tranquilos, para o seu reino ficar em paz. Os judeus estão debaixo desse governo, Paulo é um, são muitos os judeus. Ele vai concordar com Paulo, ele vai se colocar contra os judeus. E o que então que este homem faz? Ele responde a Paulo de forma bastante irônica, e a nossa tradução infelizmente não nos ajuda muito aqui, porque quando você olha a resposta de Agripa, verso 28, por pouco me persuades a me tornar um cristão. Quando você lê isso, parece assim, olha, mais um pouquinho que Paulo falasse, Agripa acreditava. Não dá essa impressão quando você olha o texto? Um pouquinho mais, esse homem, por que Paulo não falou um pouquinho mais? Na verdade, quando você olha o contexto, você vê que não é isso. Você tem outras traduções desse texto em outras versões da Bíblia, e eu gosto muito da forma como a NVI traduziu isso. A NVI diz assim: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a me tornar um cristão? Essa é a tradução da NVI, e muda totalmente o sentido do que você está vendo aqui no texto. Se você for para uma outra tradução, eu acho que é a Almeida, Revista Corrigida, com pouco você quer que eu me torne um cristão? Ou seja, com tão pouco. Será que é assim, Paulo, para me convencer? Com tão pouquinho, ele está desdenhando da fé cristã, ele está desdenhando do apóstolo Paulo. Mas há gente que jura de pé junto que Agripa aqui é um quase crente, é um quase salvo, falta pouquinho. E você percebe que não é isso que o texto quer ensinar quando Paulo responde a Agripa. Veja a resposta do apóstolo Paulo, verso de número 29. Paulo já respondeu a Festo, certo? Na resposta de Festo, eu não sou louco, eu estou falando palavras de verdade e de bom senso. Agora Agripa fala, ele responde a Agripa. Na sua resposta a Agripa, ele está dizendo: não depende de você, depende de Deus.
Veja se não é isso, olha o texto. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto pelas cadeias. Eu queria que todo mundo aqui fosse como eu, um crente. Eu só não queria que estivessem presos como eu estou. Assim Deus permitisse. Paulo está sendo bem franco e bem direto, dizendo: olha, rei, não depende de você crer ou não. A fé vem pela graça de Deus. É Deus quem muda o coração do pecador para que ele dê ouvidos à pregação, para que ele entenda, compreenda o Evangelho, a obra do Senhor Jesus Cristo. E sem essa ação sobrenatural de Deus, ninguém crerá. É por isso que diante do rei desdenhoso, com tão pouco você acha que você vai me tornar cristão, ou em tão pouco tempo você acha que você vai me tornar cristão, Paulo diz: não depende de você, depende de Deus. Jesus Cristo havia dito isso. Ele iria enviar o seu Espírito, e a obra do seu Espírito seria convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Jesus não diz: eu vou enviar o meu Espírito e ele vai tentar convencer homens. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você conhece pessoas que não estão convencidas disso? Você conhece pessoas que não estão convencidas do seu próprio pecado, que não estão convencidas da justiça de Deus que se revela no Evangelho, que não estão convencidas de que um dia haverá um juízo. Muitas delas sequer dizem crer que Deus existe, quanto mais que Jesus vai voltar de novo. Por quê? Se o Espírito vem e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, simplesmente porque o Espírito não agiu nessas pessoas. Porque o Evangelho só é ouvido quando, junto com a nossa pregação exterior, há o chamado interior do Espírito de Deus. É por isso que ninguém pode se vangloriar de ser crente, olhar para a sua capacidade e dizer: que escolha boa que eu fiz, inteligente, porque isso é graça de Deus, é presente, é dom de Deus. E você quer perceber algo aqui mais interessante ainda? Agripa estava convencido de tudo que Paulo falou. Quer a comprovação? Veja o restante do texto. A essa altura levantou-se o rei, e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Por que Agripa chegou a essa conclusão? Qual era a acusação? Esse homem tem que morrer, ele profanou o templo. Lembra que Paulo foi preso lá no templo, acusado de profanar o templo? Qual era a lei do judeu? Quem profana o templo tem que morrer. Eles vão, agarram Paulo, começa toda a confusão, leva Paulo para a cadeia. Paulo vai lá, testemunha aqui, testemunha lá. No final das contas ele está aqui diante do rei, e o rei chega a uma conclusão, junto com o governador, depois de toda a defesa de Paulo: esse homem não cometeu nenhuma falta, de acordo com a religião deles. Agripa conhecia os costumes. Então, quando Paulo diz: você acredita nos profetas? Eu sei que você acredita. Apelando então a Agripa para que ele diga: olha, não há problema algum em Paulo. Só que ele coloca muito peso nisso, e Agripa então arreda e diz: eu não vou me tornar cristão com tão pouco. Mas ele sabe de que Paulo é inocente. Ele sabe que Paulo não transgrediu a lei dos judeus, e diz ainda mais o texto. Então Agripa se dirigiu a Festo, diretamente a Festo. Lembra que lá no começo da história, Festo está diante de Paulo, é um grande problema para Festo,
porque ele agora é o novo governador. Paulo é um prisioneiro que foi feito pelo governador antigo. Ele que vai ter que julgar o caso, ele que vai ter que lidar com a questão do julgamento de Paulo. Ele não entende nada disso. Chega Agripa, conhecedor dos costumes, e então ele se aproxima de Agripa com o interesse de que Agripa tenha alguma coisa para ele escrever para o imperador, porque ele não tem ideia nem do que ele vai escrever para o imperador a respeito de Paulo. E então Agripa está aqui dizendo para Festo: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Lembre-se também de que Festo, quando disse que Paulo havia apelado para César, dizendo: olha, eu até queria que ele fosse para lá, mas ele apelou para César. Festo não contou a parte da história em que ele tentou ser favorável aos judeus, e foi por isso que Paulo apelou para César. Paulo viu que o julgamento não seria bom para ele. Paulo viu que o que Festo queria era levá-lo para ser julgado de novo pelo Sinédrio, pelos seus inimigos. Então ele diz: não, eu apelo para César. E então está Paulo rumando agora diretamente para diante do imperador. Ainda que Agripa tenha entendido tudo que Paulo disse, tenha visto lógica, tenha visto coerência, tenha visto que Paulo não contradizia a fé dos judeus, ele não creu, porque a fé não depende do homem, a salvação pertence ao Senhor. Meus irmãos, essa verdade maravilhosa precisa estar no nosso coração, porque por vezes, como testemunhas de Cristo, na ânsia de compartilhar a nossa fé, nós queremos ver as pessoas crendo. É lógico que nós queremos, mas nós precisamos lembrar de que a palavra que sai da boca do Senhor prospera naquilo para o que o Senhor designou. A palavra tanto pode salvar pessoas, quanto pode endurecer corações. Jesus falou sobre isso. Jesus foi bem enfático quando os discípulos perguntaram: esse negócio de parábola é muito difícil, por que o Senhor fala por parábola? Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, a eles não é isso concedido. É por isso que eu falo por parábolas, para eles ouvindo, não entenderem, não se converterem e não serem salvos. Jesus foi claro sobre isso. Jesus citava a profecia de Isaías. Se você olhar no contexto de Isaías capítulo 6, o profeta ouve da parte de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O povo está em pecado, o povo está transgredindo a lei de Deus. Deus quer mandar um profeta para aquele povo. Então Isaías, depois de purificado, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é a missão? Vai e diz a esse povo: ouvi e não entendais, vede e não percebais. Torne insensível o coração desse povo. E diante dessa palavra tão dura, Isaías vai dizer: até quando, Senhor? Até que eu tenha derribado tudo, até que eu tenha completado a minha obra, até que eu tenha punido Israel. Mas eu vou chamar o remanescente de volta. A obra que Deus dá e confia a Isaías é para que a sua palavra não seja crida, o que demonstra que não é a persuasão do orador, não é o quanto o orador é bom, ou o quanto ele se dedica a melhorar na sua retórica, apesar de tudo isso precisar ser perseguido. Mas em última instância, é por causa do Senhor, do seu poder, é por causa do Espírito, que transforma o coração, para o pecador crer na palavra mais simples do mundo, de que ele está perdido, de que diante de Deus ele não tem nada para entregar, e de que se não fosse o Senhor Jesus Cristo, todos pereceriam. Só o Espírito Santo convence o homem disso. Só o Espírito Santo aplica no coração do pecador essa bendita verdade. Por isso não desanime, proclame o Evangelho. Mas nunca ninguém crê quando eu prego. Você também não sabe disso. Nós não sabemos, irmãos, o alcance daquilo que nós falamos. Às vezes eu ficava
meio angustiado, meio... Eu não gostava muito da pergunta, né? Quantas pessoas você já levou a Jesus? E invariavelmente a minha resposta é nenhuma, né? Quem leva é o Espírito Santo. Mas eu não sei quantas pessoas ouviram o que eu preguei ou que eu não ouviram. E vez por outra Deus faz com que eu descubra algumas coisas. E uma das coisas mais interessantes que aconteceram para mim nesses anos de ministério foi com um senhor que eu conheci lá em Guarapari, na minha igreja. Ele era um professor de escola dominical e ele sempre lia muito. Ele xerocava as partes do livro que ele gostava e entregava para um grupo de pessoas da igreja que ele achava que gostava de ler teologia. E eu estava no meio desse grupo que ele entregava as xerox. E nunca mais eu vi esse senhor, fui embora para o seminário, fiquei pastoreando em Minas, pastorei 3 anos em São Paulo, então fiquei muito tempo longe aqui do Espírito Santo. Quando eu voltei, eu estava um dia no Shopping Vitória e eu encontrei esse senhor. Falei, oi, tudo bom? Fui lá, dei um abraço nele e ele falou assim, olha, eu deixei um livro meu com sua sogra. Eu escrevi uma biografia da minha vida e eu deixei um livro lá com a sua sogra, de presente para você. Eu falei, tá bom, obrigado. Cheguei lá, peguei o livro dele, o livro de fato conta a vida dele toda, autobiografia. E aí eu abri e estava assim, o reverendo Milton, referente às páginas tal. Eu fui lá nas páginas para ver o que tinha escrito. E lá estava escrito o seguinte, ele narrava a vida de um dos filhos dele, que havia se afastado do Evangelho há muito tempo, e que estava com câncer. E que um dia foi na igreja presbiteriana da Praia do Morro, e naquele dia... era um dia de férias, pregou lá o pastor Milton, no texto da ovelha perdida, e descreveu tudo que eu tinha pregado lá mesmo, o título, o tema do sermão e o texto. E naquele dia, o meu filho se reconciliou com Deus, tomou a ceia, e logo depois ele veio a falecer. E quando eu li aquilo, eu fiquei bastante impactado, porque eu não tenho a mínima ideia de quem é o filho dele. Eu nem sabia que ele tinha um filho. Eu conhecia ele. Você não tem ideia do que o seu testemunho, ou do que Deus faz com o seu testemunho, ou com a proclamação da palavra. Você não tem ideia do que Deus pode fazer quando você encontra alguém, entre aspas, por acaso, e fala a respeito do Evangelho. Você não sabe como a palavra vai ser usada pelo Espírito Santo naquele coração. Talvez você não tenha ideia nunca de que alguém creu porque você falou, e você não precisa saber. Eu não preciso saber. Nós só precisamos ser obedientes e fazer o que Deus mandou a gente fazer. Proclamar, ser testemunhas, entendendo que Ele vai salvar quem Ele quer, a hora que Ele quer, pela loucura da pregação. Não tem outro método. Somente o Espírito de Deus muda o coração do pecador. Não desanime, estude, esmere-se, compartilhe a razão da sua esperança. Nunca se esqueça, não serão seus bons argumentos, não será a sua retórica, porque se fosse, a glória seria sua. Mas a glória é somente do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor que busca as suas ovelhas perdidas. E entender isso, que a salvação é obra exclusiva do Senhor, é um alento para a nossa alma, e tira um peso grandioso das nossas costas, daqueles que vão dizer que você precisa levar pessoas a Cristo. Não, você precisa proclamar e deixar o Senhor Jesus fazer o que Ele quiser, toda a sua vontade. Isso dará a Deus toda a glória na salvação de pecadores, porque ninguém chega ao conhecimento de Cristo usando somente a razão. É preciso um milagre. É o milagre que a Bíblia chama de novo nascimento, obra do Espírito de Deus. Mas você pode pensar um pouco mais aqui a respeito desse segundo ponto. Não existem, meus irmãos, quase crentes. Não existe quase salvo.
Existem pessoas que foram regeneradas pelo Senhor Jesus Cristo, e existem pessoas que estão perdidas em seus delitos e pecados. Não existe uma terceira categoria. Eu me lembro quando eu era mais novo, ali em Guarapari, tinha algumas pessoas que viviam indo na igreja, mas que não tinham compromisso com a igreja, que alguns amigos diziam que o nome, chamavam eles de amigos do Evangelho. Não existem amigos do Evangelho. Jesus disse que quem não é com ele, é contra ele. Simples assim. Ah, mas a pessoa vai na programação, a pessoa está quase lá, enquanto o Espírito Santo não regenerar o seu coração, enquanto ela não se arrepender dos seus pecados, enquanto ela não confessar Cristo, ela pode ir à igreja, ela pode ter até mais frequência que você na escola dominical. Isso não adianta de nada. Na verdade, isso só serve para acumular sobre a pessoa maior condenação, porque ela está o tempo todo se expondo à pregação do Evangelho e o tempo todo rejeitando a pregação do Evangelho. Não existem quase crentes. Pessoas muitas vezes estão na igreja, não é por causa de Cristo. Hoje de manhã nós falávamos a respeito de um dos problemas de muitas igrejas, que é a questão de muita programação e de viver em prol disso, da programação, e tem muita gente que está nas igrejas por causa das programações. Eu gosto daquele grupo de jovens, eu gosto daquele grupo de casais, mas eu gosto daquilo, eu não gosto de Cristo. Eu me sinto bem. Eu me lembro que quando eu não era crente ainda, eu gostava de estar com o pessoal da igreja às vezes. Vão na igreja? Não, na igreja eu não vou não. Mas eu gostava do pessoal, o pessoal era legal, eles cantavam as músicas que eu achava legais, mas eu estava muito longe e distante daquilo. Eu não queria saber daquilo tudo. E é por conta disso que a igreja precisa oferecer mais do que programações e entretenimento. A igreja precisa oferecer um Salvador, um Redentor bendito, que na cruz cedeu pelo seu povo. Pensa ainda um pouco mais. Se é Deus quem nos convence, nós nunca podemos nos orgulhar em nenhum momento da nossa vida do quanto nós já crescemos na fé, enquanto aquele outro não cresceu, porque não é obra sua, não é obra minha, é obra do Espírito Santo. Eu já disse que um dos meus incômodos aí com as torcidas de crentes, porque os crentes agora tem torcida, né? Eles botam dois pastores para brigar e começa a torcer e depois fica contando vantagens sobre qual pastor que ganhou. E um desses pastores que ganhou um debate, diz eles que ganhou, eu acho que ele perdeu, tentando provar os 5 pontos do calvinismo, foi responder a pergunta: por que você é um calvinista? E ele disse: porque eu tenho uma Bíblia em casa e eu leio. Olha que resposta brilhante. Terrível. Terrível. Sabe por que é terrível? Porque ninguém enxerga a fé por ser inteligente, por ter uma Bíblia em casa e ler. Porque senão eu já era crente, ó. Porque eu tinha a Bíblia em casa e lia. Apocalipse, eu lia tudo Apocalipse, não entendia nada, mas eu lia. E por que eu nunca criei? Será que eu fiquei mais inteligente de um dia para o outro? Talvez você antes da fé tenha lido muitas vezes a Bíblia e não entendeu e não creu. Será que você ficou inteligente de um dia para o outro? Não, a fé é dom de Deus. É quando Deus abre os olhos do pecador, é graça. Aquele pastor então perdeu a oportunidade de provar a sua doutrina. Na verdade, ele falou contra a sua doutrina, porque a doutrina que nós cremos da salvação, que é chamada de 5 pontos do calvinismo, enfatiza exatamente a soberania e a graça de Deus e não as obras. Mas por que ele era um calvinista? Por causa das suas obras. Ele tinha uma Bíblia e ele lia. Não se engane. Como diz Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Tudo é dele,
tudo é para a glória dele, tudo é para o louvor dele. Uma última aplicação sobre Agripa. O interesse de Agripa em estar bem com os judeus o fez desdenhar de Paulo, apesar de saber que Paulo não tinha culpa. Sabe que isso nos ensina, meus irmãos, que aquilo que nós desejamos no nosso coração, que aquilo que nós ansiamos no nosso coração, faz com que tomemos as nossas atitudes. Nós agimos de acordo com aquilo que nós queremos. E a Agripa, por mais que soubesse a verdade, queria ficar bem com os judeus. Ele desdenha de Paulo. Cuidado com aquilo que você abriga no seu coração e que muitas vezes compete com Jesus Cristo. Porque, como disse Jesus, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Todas as suas atitudes são fruto daquilo que você quer, daquilo que você anseia no mais profundo do seu coração. E sabe o que é triste? Desejos do coração podem fazer com que você negue princípios que você tem por certo, princípios que você tem por correto. O desejo de Pedro de permanecer vivo, o medo de morrer, o fez negar aquele que lhe declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o primeiro a proclamar essa fé. O que vocês dizem a respeito de mim? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado você é, Simão. Daí a pouco, esse aí também estava com ele: eu não conheço esse homem. Veja que duas declarações totalmente distantes uma da outra. O homem que fez a declaração mais correta sobre Cristo, agora está dizendo: eu não conheço esse homem. Por quê? Porque aqui no seu coração, o seu desejo naquela hora era simplesmente preservar a sua vida. Os nossos desejos nos fazem agir, e muitas vezes contra o nosso Senhor, contra aquilo que nós cremos, contra os nossos princípios. Cuidado com essa armadilha. O texto então traz duas verdades sobre o Evangelho. Primeiro, o Evangelho é plausível. Fique certo de que você não crê em algo fictício. Os apóstolos foram bem enfáticos nisso. Quando Pedro escreveu, ele disse: porque não demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. A fé cristã histórica, tudo isso ocorreu para a glória de Deus Pai. Ela é uma fé racional. Então não ache que você vai conseguir cumprir a sua missão de ser testemunha e de alcançar pecadores apenas apelando à razão, porque o Evangelho só é crido pela obra de Deus, pela ação de Deus. Por meio do seu Espírito, Deus convenceu, convence e continuará convencendo pecadores, aqueles que Ele escolheu de antemão para que sejam salvos. É Ele que leva os homens a depositar a sua confiança apenas na obra perfeita de Jesus Cristo. Então, diante disso, seja fiel, seja uma testemunha fiel na proclamação do Evangelho, empenhe-se em exaltar a majestade do Redentor Jesus Cristo. Empenhe-se em falar e anunciar tudo aquilo que a Escritura anuncia a respeito de Jesus Cristo. Conheça o seu Senhor. Não tenha vergonha da mensagem da cruz. Não tenha vergonha daqueles que talvez venham a debochar da sua fé. Pelo contrário, prepare-se para isso, porque talvez essa seja a reação mais natural que você vai encontrar pela sua frente. Mas não se envergonhe da cruz de Jesus Cristo. Como nós vemos aqui na liturgia, lá na igreja de Corinto, os judeus queriam sinais, os gregos sabedoria, e Paulo pregava a Jesus Cristo, e este crucificado.
Essa palavra da cruz, meus irmãos, será sempre loucura para os incrédulos, mas para os que são salvos, poder de Deus, sabedoria de Deus. Creia então no Evangelho, viva o Evangelho, testemunhe do Evangelho, confie naquilo que o Senhor fará por meio do seu testemunho. Tenha certeza de que a obra dele é perfeita, de que os caminhos dele são melhores do que os seus, de que os pensamentos dele estão muito mais altos do que os seus. Vive então para a glória e para a proclamação do seu Redentor.